A Câmara de Deputados aprovou um projeto de lei que altera a isenção do imposto de renda para fundos imobiliários. Nesse vídeo eu vou te contar quais são os impactos desse projeto de lei para mim e para você, investidores, pessoas físicas que investimos nos fundos imobiliários negociados em bolsa. Bem, se você me acompanha aqui no canal, já sabe que os fundos imobiliários são um instrumento de investimento muito interessante para os investidores pessoa física, principalmente porque seus rendimentos são isentos de imposto de renda. Então, eles são obrigados, por legislação, a distribuir 95% do lucro no semestre, e eles fazem isso distribuindo proventos que são isentos de imposto de renda. Mas o governo federal, no contexto em que estamos vivendo, de tentar zerar o déficit fiscal, está buscando formas de aumentar a arrecadação de impostos. E, dentre uma série de outras medidas, passou também a ter como alvo alguns determinados produtos de investimento. Foi com isso que surgiu, no começo desse ano, a proposta da PL das offshores, que traz uma série de mudanças na isenção de imposto de renda para determinados produtos de investimento que estão ligados a investimentos em offshores, ou seja, em empresas baseadas no exterior, justamente para ter aí um benefício tributário. Então, o que é que tem a ver offshore com fundo imobiliário, Guto? Bem, os fundos imobiliários, assim como os FIAGROS, outro produto de investimento bem semelhante aos fundos imobiliários, eles foram incluídos nessa PL das offshores porque, de fato, algumas offshores elas têm o costume de investir em imóveis no Brasil por meio de fundos imobiliários. Então, essa é a relação entre as duas coisas. E depois de muitas discussões na Câmara, muitas idas e vindas, o que se fixou no projeto de lei, na versão final, foi que o limite para a isenção de imposto de renda para fundos imobiliários sofreria uma alteração. Basicamente, para o fundo imobiliário ser isento de imposto de renda, ele precisava antes ter no mínimo 50 cotistas. E esse número agora vai passar para 100. Ventilou-se a possibilidade de ser 500 ou até mais do que isso, e aqui é onde residia grande parte da nossa preocupação, mas se fixou em 100 cotistas esse limite dos fundos imobiliários, tá? Então, basicamente, fundos imobiliários com menos de 100 cotistas, eles perdem a isenção do imposto de renda nos rendimentos. Acima de 100 cotistas, essa isenção ela está mantida. Na prática, qual o efeito para nós, investidores, pessoa física? Em primeiro lugar, dificilmente nós vamos ter um fundo imobiliário que seja fechado, que seja ali restrito a poucos investidores. A gente investe em fundos imobiliários que são negociados na Bolsa de Valores, na B3. E esses fundos imobiliários, para serem negociados na B3, eles precisam atingir um tamanho razoável, para serem listados. Então eu peguei aqui algumas informações referentes ao número de cotistas de alguns fundos imobiliários que são bem populares entre as pessoas físicas. Olha só, XPML11, não é uma recomendação de compra, tá, gente? Estou trazendo só uma informação. 384.432 cotistas. HGLG11, 424.235 cotistas. XPML é um fundo que investe em shopping centers e HGLG11 é um FII que investe em imóveis de logística. MXRF11, 988.568 cotistas. Ele sozinho tem quase 1 milhão de cotistas. A NRI11, ele é um fundo híbrido. Ele investe tanto em lajes corporativas, que são aqueles prédios comerciais destinados a alugar ali as salas para empresas e pequenos profissionais, profissionais liberais, tanto quanto imóveis de logística. E o KNRI11 tem 262.077 cotistas. Então, como você pode ver,
todos eles superaram em muito o limite de 100 que foi estabelecido por lá, tá? Então a conclusão desse vídeo é: não precisa se preocupar. Pelo menos nesse texto que está passando pela Câmara, os nossos fundos imobiliários listados em bolsa, eles vão permanecer com os rendimentos isentos de imposto de renda. Ah, Guto, pode ser que haja alguma alteração na redação dessa legislação? Sim, pode ser que haja, né? Ainda tem toda uma tramitação para passar. Mas eu acho muito difícil, particularmente, que eles tentem aumentar tanto esse limite a ponto de atingir esses fundos aqui. A gente sabe que o mercado de fundos imobiliários no Brasil cresceu muito aí nos últimos 5 anos, principalmente depois que os influenciadores vieram aqui para o YouTube, assim como eu, difundir conhecimento sobre esse tema. É um investimento cada vez mais popular e isso, por si só, já se torna um mecanismo de proteção, porque qualquer medida que vise tributar esses fundos imobiliários listados em bolsas que nós investimos, ela seria uma medida altamente impopular. E pode ter certeza que governos, eles evitam ao máximo, qualquer que seja o governo, tá? Qualquer que seja a bandeira, não importa se é de direita ou se é de esquerda, mas os governos, eles tentam evitar ao máximo medidas impopulares, porque medidas impopulares trazem consequências indesejadas. Então, conclusão, vamos ficar tranquilo, acompanhando as notícias, claro, mas, a princípio, não há por que se preocupar sobre a tributação dos rendimentos de fundos imobiliários. Então, olha, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o like que eu te pedi lá no começo, faz isso agora, vai, deixa o like aí embaixo. Além disso, se inscreve aqui no canal também se você ainda não for inscrito. Isso vai ajudar o nosso canal a crescer, a atingir cada vez mais pessoas e o YouTube também a entender que esse conteúdo é relevante. Também você pode clicar no botão do sininho que fica ao lado do botão de se inscrever e assim ser notificado pelo YouTube, ser avisado toda vez que sair um vídeo novo. É isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.